Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e nessa videoaula nós vamos aprender a configurar o material de mármore iluminado ou mármore ônix. Esse material já é um material que foi bastante pedido aqui no canal e a gente vai aprender a configurar ele passo a passo, trabalhando com o V-Ray do SketchUp. Então, primeiramente, nós vamos abrir aqui o Google e vamos analisar alguns materiais disponíveis aqui para que você já tenha ideia do que é que a gente vai estar fazendo. Existem diversas cores aí para o material de mármore e aí você pode estar criando o material de acordo com a textura que você precisa, mas a gente vai entender algumas opções que são realmente aqui iguais para todos, tá? Você vai observar o seguinte, olha. Primeiramente, esse material de mármore é um objeto translúcido, né? Então ele não tem um efeito aqui de iluminação constante. Você vai observar que a iluminação ela passa dentro da área aqui do objeto, mas em algumas partes ela é mais escura. Olha lá. Você vai perceber que essa borda, principalmente aqui, olha, ela é mais escura porque você não tem a iluminação passando nessas áreas. Então aí a gente precisa criar um material two-sided para poder fazer esse efeito. Então para que a gente possa começar, eu vou abrir aqui o SketchUp. Eu já tenho aqui a minha cena iluminada, olha só, com iluminação apenas de IS Lights aqui, onde eu tenho essa configuração, tá bom? Usei uma cor aqui para poder deixar a minha cena com esse aspecto aqui bem legal. Então agora a gente vai aprender a criar um material. Primeiramente, você vai criar um material base para que você use a opção two-sided. Então não precisa nem aplicar esse material agora, tá bom? Então vou aqui nas opções, criar um novo material, vou chamar ele de mármore. Ok. E na minha pasta eu vou procurar a minha textura, que eu fiz o download. Eu usei esse mármore branco aqui, mas você pode usar a cor que você preferir. Ok, vamos clicar em OK. Não precisamos criar nenhuma propriedade para esse material agora. Vamos até o editor de materiais do V-Ray e criar aqui em cima, olha, na opção Scene Material, clicando com o botão direito, criar material, two-sided. Ok, vamos pesquisar aqui nos nossos materiais, onde é que a gente tem aqui um material chamado mármore. Olha ele aqui, vamos clicar em OK. Agora vamos modificar a opção de transparência aqui ou mesclagem dessa textura. Você não precisa utilizar a configuração para o back, tá certo? Apenas para o front ali já vai servir. Eu vou clicar aqui em Color e colocar o valor 180. Ok. Nessa configuração eu estou trabalhando com uma transparência voltada para essa configuração da frente, tá bom? Desligue a configuração Can Be Overridden para que você consiga ver o material renderizado se você estiver usando a opção Override Material. Ok, vamos selecionar aqui o objeto, vamos selecionar ele todo, tá bom? E aplicar a textura aqui, olha. Vamos mudar o nome desse material para mármore ônix. Ok, aperte Enter. E agora sim, faço um mapeamento do objeto. Eu vou colocar o tamanho 1 metro aqui, para que a gente possa começar. Olha lá. E é importante você observar no seu material, se você por acaso utilizou algum recurso aqui de suavização das bordas, né? Eu trabalhei aqui com a configuração do Round Corner. Eu vou modificar esse mapeamento, porque olha lá como é que ele está. Ele está aqui, olha, com um problema, tá certo? Olha só. Então a gente vai selecionar a opção Geometria Oculta. Você vai selecionar a textura aqui, a face, com o botão direito do mouse, textura projetada. E em seguida, utilizando o conta-gotas, você vai aplicar essa textura sobre o restante do objeto aqui, olha, até o final dessa curva, ok? Faça o mesmo na parte inferior para que mantenha aí a qualidade do seu projeto e não perca nenhuma configuração. Perfeito? Para que esse material funcione aí da maneira correta, eu trabalhei nesse objeto aqui com espessura. Você não vai utilizar apenas uma face, tá bom? Você vai criar uma espessura para o objeto. Olha lá, vou clicar aqui e vou mover. Você vai perceber que eu dei uma espessura aqui neste mármore, né? Eu estou usando aqui uma espessura de 1,2 centímetros. Você pode trabalhar com outros valores aí, dependendo da sua necessidade. Eu vou deletar aqui, olha, esse corte. E agora nós vamos ver como é que está ficando o nosso material. Vou voltar aqui na minha visualização da cena. Vou afastar aqui, olha. Eu quero ver apenas esse material aqui renderizado.
Então, vou posicionar a minha câmera neste ângulo aqui. Ok, já é suficiente. E vou salvar a cena para que eu não perca essa visualização, tá bom? Então, tá aqui a cena pronta. Vamos renderizar para ver o resultado. Vamos lá. Ok, vou selecionar aqui com a ferramenta Region Render para que a gente possa ver só essa área aqui. No momento eu ainda não tenho um efeito aqui de luz, tá certo? Dentro do material, porém o material já apresenta um aspecto diferenciado, né? Já que ele não está aquela cor sólida. Você consegue perceber que ele está mais ou menos aqui transparente. E isso é bem legal e é o efeito que a gente precisa já para o material. Vamos configurar primeiramente aqui a luz para esse material e em seguida dar as propriedades necessárias para o mármore ficar com o efeito mais bonito, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer é selecionar aqui esse objeto e dentro dele eu vou colocar dois retângulos de luz. Eu vou selecionar a opção retângulo de luz, vou criar o objeto aqui em cima, olha só. Com uma espessura aqui, tá certo? Bem pequena, tá? A gente não precisa fazer ele tão grande não. Vou usar a ferramenta escala para reduzir um pouco mais ele aqui. Olha só. E vou usar a ferramenta mover para levar ele um pouco para cima para a gente ver o que é que a gente está fazendo, ok? Olha lá, ele está aqui, olha. Vamos selecionar esse objeto e modificar as propriedades dele através do V-Ray for SketchUp Edit Light. Vamos primeiro colocar uma tonalidade para esse material, para que a gente possa ter um aspecto mais interessante. Eu vou colocar o valor 193 aqui no Green e no Blue eu vou colocar o valor 141, tá bom? É essa tonalidade aqui que eu vou usar para criar o efeito do meu material. Vou clicar em OK e nas propriedades do retângulo de luz eu vou mudar a unidade para watts e vou aumentar a intensidade para 100. Eu não sei se esse valor de 100 vai ser suficiente para poder transpassar aqui o material. A gente vai testar, ok? Então, vou deixar ele nessa configuração. Vou marcar aqui em Options a opção Double Sided. Eu quero que ele tenha os dois lados aí com iluminação. E vou clicar em OK. O que vamos fazer agora é criar uma cópia desse objeto. Então, vou usar a ferramenta Rotacionar. Olha lá. Posicionando ele bem aqui nesse ponto central. Olha só. Clico no ponto. Levo ele até aqui, Ctrl para fazer a cópia e rotaciono ele dessa maneira. Assim eu vou estar criando uma espécie de tubo, tá bom? Aqui, olha. Ao invés de eu estar criando a iluminação com a opção Sphere Light, eu vou usar o retângulo para poder criar esse efeito. Observe que eu falei na nossa aula sobre iluminação artificial que era possível fazer esse recurso para criar a ideia de iluminação para todos os lados usando um retângulo de luz. Então vou selecionar aqui o objeto, usar a ferramenta mover e vou posicionar ele dentro agora aqui, olha, da caixa, tá bom? Vou usar a ferramenta transparência para poder ver melhor. Olha lá onde é que ele está ali, olha. Vou organizar um pouco mais aqui o meu desenho, deixando ele mais para o centro. Ok, tá aí o objeto. Voltando aqui na minha visualização da cena. Ok, vamos desligar a geometria oculta. Agora eu vou até o meu material aqui de mármore, meu material principal, tá bom? Ele está aqui, olha. E vou começar a dar algumas propriedades para ele, para poder dar um efeito melhor no material. Vou clicar com o botão direito do mouse, criar layer, V-Ray BRDF. Vou desabilitar esse diffuse principal aqui, olha, colocando a opção A-Color com a cor branco, tá certo? Vou deixar ele aí para poder ficar mapeado a minha cena. E no diffuse aqui eu vou adicionar a textura novamente, olha. Ok? Na opção de reflexo, coloque o valor de reflexo em 194. Já é um valor bom aí para poder iluminar. E no Glossiness vamos colocar o valor 0,9. Lembrando que a gente não deve deixar essa configuração aqui com um reflexo tão grande, tá bom? Trabalhe com valores menores aqui no reflexo para que ele fique um efeito mais realista. Nas subdivisões você pode modificar para um valor um pouco maior, colocar o valor 20 só para testar e vamos renderizar para ver o resultado agora. Vamos lá. Ok, olha só, a gente já tem aqui, olha, uma iluminação no material. Como eu falei, o valor 100 não era um valor definitivo. A gente pode aumentar mais esse valor, mas a gente já consegue ver aqui, olha, a ideia
onde o material está mais escuro, tá vendo? Olha só. E áreas com material mais iluminado, né? Então, como a gente percebe, a intensidade não é suficiente, a gente vai modificar através aqui da opção de estrutura. Vou clicar aqui, olha, em mármore bancada, que é o nome que eu dei para esse grupo, e vou selecionar aqui cada um desses retângulos de luz para poder alterar o seu valor. Então, vou colocar aqui o valor de 200, ok, 200 para esse, e também modificar aqui para colocar 200 para esse daqui também, para que a gente consiga ver a intensidade aqui do nosso material. Ok, vamos lá. Vamos renderizar mais uma vez para que a gente possa testar e definir aqui como é que vai ficar a iluminação para que a gente possa concluir os parâmetros desse material. Vou clicar em Render para ver o resultado. Ok, olha lá, ele já está ficando com a estrutura bem legal aqui. Vou voltar aqui no Google para que a gente possa ver os exemplos que a gente tem, para que a gente possa estar desenvolvendo essa ideia. Olha lá, você pode colocar mais intensidade de luz, como a gente percebe nessa imagem. Nessa outra imagem aqui, ele também está com um tom bem mais amarelo, né? Olha lá, para iluminação. Isso também depende do mármore que você está usando, mas olha aqui um outro exemplo. Ele desligado aqui, ele ligado, olha, a gente consegue ver bem a ideia desse material. Então, vou voltar aqui no V-Ray e vamos modificar esse material aqui para poder conseguir mais intensidade deste efeito. O que eu vou fazer é o seguinte, no próprio material Two-Sided, eu vou selecionar ele aqui, olha, material Two-Sided, eu vou adicionar nesse mapeamento aqui a textura que a gente está trabalhando. Vou clicar aqui, olha, Bitmap, e vou adicionar essa textura aqui. Dessa forma mesmo que ela está. Eu não vou modificar absolutamente nada, ok? E vou clicar em OK para que a gente possa ter esse mapeamento. O que vai acontecer aqui agora? Nas áreas que eu tenho essa textura, eu vou conseguir visualizar melhor o material. E para que a gente deixe essas bordas um pouco mais escuras, vamos voltar aqui no material original, né, o mármore, que serve como base, e vamos adicionar nesse canal de Fuse a propriedade Dirt. Você vai clicar aqui no material, vai escolher nos mapeamentos aqui, olha, Dirt, e em seguida adicionar em White a textura que a gente está trabalhando, olha lá. Vou selecionar aqui também a opção Black e vou colocar A-Color, vou deixar um pouco mais claro, vou colocar o valor 150 para ele, ok. Ok, novamente. E na opção do raio, vou colocar o valor 3 para que a gente possa estar visualizando. Aumente também a quantidade de subdivisions para que ele não fique com ruído nesse material. Vamos clicar em OK. E aí o efeito que ele vai criar é deixar as bordas aqui, olha, do objeto um pouco mais sujas, tá? É esse efeito que ele vai criar e vai dar esse efeito também aqui. Eu vou salvar no histórico essa imagem, para que a gente possa estar comparando o resultado depois, e vou aumentar ainda mais a intensidade da luz, porque eu quero que a luz ela passe um pouco mais ali no objeto. Então, vou colocar o valor 250 e você vai aumentando aí de acordo com a necessidade do seu projeto. Lembre-se de não exagerar muito esses valores, a gente pode renderizar novamente. Ok, após terminar o render, esse aqui é o resultado do material final. Você pode estar configurando outras texturas. Agora você já tem os parâmetros principais para que você consiga fazer esse material com qualidade. E você só precisa estar fazendo as modificações necessárias de acordo com a sua necessidade. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever no nosso canal para que você receba sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também curta a nossa fanpage lá no Facebook para você poder também estar recebendo diversas novidades. Muito obrigado por ter assistido, um forte abraço e valeu!